Olá, muito bem-vindo a mais uma reflexão da semana. Para esta semana temos o texto de Deuteronômio, capítulos 30, versículos 15 a 20. Querido internauta, se eu colocasse diante de você a opção entre escolher a vida ou a morte, provavelmente você escolheria a vida. Se colocasse essa mesma opção diante de pessoas que não creem ou de uma turma de ateus, provavelmente escolheriam viver. Não é à toa que todo ser humano tem medo da morte. E não só o ser humano, os animais também temem a morte. Quando eles estão em perigo, esperneiam, correm, atacam. Isso tudo mostra que a criação foi criada para viver eternamente. A morte não faz parte do plano original de Deus. Por isso que se houvesse duas escolhas, escolheríamos a vida. Infelizmente, há muito tempo atrás, Adão e Eva tinham esta decisão em mãos. Podiam escolher entre a vida ou a morte. Seduzidos por Satanás, que os tentou por meio da serpente, escolheram a morte, pensando que estavam fazendo uma escolha sábia, pois a promessa era: tornariam-se conhecedoras do bem e do mal. A partir de então, todo ser humano nasce inclinado para a morte. Assim se cumpre o veredito de Deus: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E assim, você e eu, seus filhos, seu gado, cachorro, pais, toda a raça humana geme devido à desobediência do primeiro casal. Todos estão condenados a morrer eternamente. Mas nós queremos viver, pois fomos criados para isso. Só tem um jeito: se apegar ao doador da vida. Os israelitas haviam muitas vezes escolhido os caminhos de morte, pois, assim como eu e você, eles eram rebeldes e trilhavam caminhos que os levavam para longe de Deus. Chega então o momento em que Moisés os dá a eles a opção de escolher entre a vida ou a morte. E eles ainda recomendam: escolham a vida para que vivam. No contexto, escolher a vida era querer viver com Deus debaixo de sua vontade, amando, adorando e servindo só a Deus e não aos deuses pagãos, pois Deus é o único que pode dar vida eterna. No nosso contexto, podemos dizer que nós já estamos inclinados para a morte. Esta já é certa. No entanto, para mudar isso, assim como o povo de Israel foi convidado a olhar para o doador da vida, somos chamados pela fé a olhar para Jesus, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim, ele diz mais: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus cumpriu com o veredito de Deus. Se o salário do pecado é a morte, Jesus pagou o preço cravando-a na cruz. E hoje só tem vida eterna quem nele se refugia. Você hoje quer viver para sempre? Confie no Senhor Jesus, Ele é o único que é capaz de nos dar vida e vida em abundância. Guarde isso no seu coração para mais essa semana.